Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Spartan Cast, o 11º. Hoje, dia dos namorados, dia 12, né? Você que tá aí com seu namorado, com seu amor, agarradinho assistindo o nosso podcast. Provavelmente não, né? Mas vai assistir depois. Indiferente, fica no ar. A gente sempre tá trazendo aí ícones do esporte laranjeirense e regional, estadual, enfim. Procurando trazer cada episódio uma história diferente, mesmo que seja o mesmo esporte, mas sempre vai ter uma história diferente, né? E hoje a gente tá nada mais, nada menos aí com um ícone municipal, estadual, vamos dizer assim, que é conhecido por muita gente, principalmente aqui em Laranjeiras, professor Jacques, mais conhecido como Veinho, né? Ele que foi meu professor também, né? Tive essa honra aí, muitos anos lecionando na educação física na rede pública de ensino, e a gente sempre, né, procura tentar fazer com que o convidado sinta-se à vontade também, para estar tendo essa conversa informal, vamos dizer assim, mas, né, bem descontraída. Professor, gostaria que você apresentasse aí para nossos telespectadores. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite, né? Fico muito feliz em participar. E para quem não conhece, o professor Jacques, o Veinho, né, como você falou, que sou conhecido, sou o professor Jacques, sou filho do seu Walter Carrador, da dona Guilhermina, tenho uma irmã aqui em Laranjeiras, Jaqueline, sou casado com a professora Irene, também que minha esposa é professora, tenho meu filho que é o Wagner, né, e sou apaixonado pelo esporte, né, faço uma coisa que gosto, de paixão, que é tão bom você trabalhar naquilo que você gosta. Então, uma das coisas que eu estou sendo realizado, estou quase no final da minha carreira como professor, mas eu digo assim que quando você faz com amor, as coisas se tornam mais fáceis e assim, eu digo assim, é uma bênção de Deus, porque você consegue passar aquilo que você sente bem para aquelas pessoas que estão próximas a você. Eu acho que o segredo da vida é esse aí. A pessoa sente energia quando a pessoa faz porque gosta. Que gosta, né? A gente sabe, eu posso dizer com todas as letras, porque já tive aula contigo, então eu sei que você gostava do que fazia, né? A gente vê muita gente por aí, às vezes acaba se formando em áreas diferentes que não se adaptam, mas assim, questão financeira, lógico, acaba sendo levando em consideração, porque é o que sustenta a nossa casa, né? Mas a gente sempre procura fazer o que gosta, né? Faz o que gosta e não precisa trabalhar, como diz o ditado, né? Você tá ali fazendo aquele hobby diário, né? Diário. E sempre, né, atendendo bem as pessoas, enfim, tratando bem, né? As pessoas, você que trabalha mais com alunos abaixo de 18 anos, vamos dizer assim, né? De menores, né? Então, tem que ter uma certa paciência, tem que ter aquele jogo de cintura. Não é fácil, né? A gente sabe que é difícil. E como que você iniciou essa tua carreira, essa tua vontade pelo esporte, depois automaticamente, né, acabou ingressando como profissão? Bom, lá nos meados, não sei por que esse apelido é Veinho, né? A minha família, meus pais sempre moraram aqui para baixo da rodoviária, na antiga quadra da DNR ali tinha uma quadra de futsal, e ali me apaixonei pelo esporte e comecei a gostar. E depois daqui de Laranjeira, comecei a jogar alguns campeonatinhos, e depois fui fazer um ensino médio meu em Guarapuava, colégio agrícola, e lá um professor de educação física falou: Jacques, esse teu negócio de colégio agrícola nada a ver, você pode estudar. Não, você não é agroboy, o teu negócio é atividade física. Eu já sabia que era isso, né? Mas fui lá, daí acabei fazendo vestibular para educação física, acabei passando e fiz em Marechal Cândido Rondon. E lá daí começava a treinar, jogar, e daí comecei a me despontar no futsal, daí joguei por vários times, enfim, ali que começou essa paixão, e pelo esporte já tá atuando na faculdade, então se tornou mais fácil ainda, então pegar por esse amor pelo esporte. Ganhava também uns troquinhos? Sim. Chegou a jogar profissionalmente, assim, nessa época? Sim, nessa época eu joguei por Marechal Cândido Rondon, eu recebia como atleta lá, então eu joguei por Marechal, joguei por Santa Helena, Quatro Pontes, Mercedes, ali os municípios mais próximos ali, e qualquer campeonato que Marechal não estivesse participando, eu acabava indo jogar para alguns outros municípios. Também fui
fui jogar, daí voltando de lá pra cá, vim pro Rio Bonito, joguei pro Rio Bonito, joguei vários anos por Laranjeiras, que é uma das minhas paixões, ter jogado por Laranjeiras, é um amor, assim, a gente tem é diferente você jogar pelo teu município. Ou vestir a camisa, né? Coisa que às vezes hoje talvez, infelizmente a gente vê por aí o pessoal muito mercenário, vamos dizer assim, que recebem, mas não veste a camisa realmente, né? Então só pelo dinheiro mesmo. Pelo dinheiro. E antigamente, você vê, ainda tem municípios aqui da região que são muito fortes no esporte, não é o time bom, mas eles têm aquele coração dentro, né? De quadra, né? Então isso faz a diferença, quer queira ou não. Porque a partir do momento que você está ali representando o teu município, que você gosta, que você nasceu ali, é diferente, você se sente bem, né? Eu vejo assim, a gente fala assim a nível municipal, mas até você poder se representar um estado, ou mesmo você representar um país, olha que benção, né, você poder representar. Então eu acho assim que tem momentos assim que o dinheiro não compra, e esse é um dos momentos de você poder se sentir útil e representar uma coisa que você gosta, tipo um município, um estado, né, então diferente, né, eu acho que a pessoa tem que ter esse amor, né. Você nasceu mesmo aqui em Laranjeiras. Nasci em Laranjeiras. Nascido e criado, 100% 100% Laranjeiras, né, amor por Laranjeiras mesmo, né, e daí depois joguei para outros municípios, né, mas assim, a paixão mesmo é Laranjeiras, né. Desculpa a pergunta, mas qual que é a idadinha? O ano de nascimento, a idade? Sou 69. 69. Vou fazer 56 anos agora em julho. 56. Mas tá mas novo, mas o espírito é jovem, isso que é importante, né? É isso que a gente sempre frisa, né? Porque assim, você envelhecer com qualidade é uma coisa, envelhecer sem qualidade é outra. Você sempre praticou esportes de nível, não sempre foi na performance ali, mas assim, mais um nível de lazer, saúde, bem-estar, enfim, né? Sem exageros, digamos assim. Então você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, uma prospecção de vida também maior. Né? É normal isso. E é o que está acontecendo com a nossa geração. Que bom, né? Que estão procurando prática esportiva, academia, futebol, natação, enfim, um esporte, né? Então, tendo como qualidade de vida os médicos mesmo, hoje vai chegar no médico lá, a primeira coisa que vai fazer, você faz atividade física? Não, então vai fazer. Hoje o primeiro remédio é atividade física. É o remédio que é o remédio natural e que funciona, né? Que é o que funciona e é barato, né? É o remédio mais barato. Se você analisar, nós somos programados para ter movimento, né? Sim. O movimento faz parte de nós. E teve algumas coisas assim que mudou o homem. Tem um período aí que eu digo assim, o homem ficou meio preguiçoso com a tecnologia. O que aconteceu? Antes você ia lá, na minha época, não sei se na tua, ligar a televisão, você tinha que levantar para ligar a televisão, daí apareceu o controle remoto, antes tinha que abrir um portão, hoje você tem o controle, então assim, várias coisas que se tornou mais fácil, então você foi aprimorando algumas coisas, mas daí foi deixando o homem mais sem fazer um movimento, né, então e hoje está invertido a situação, hoje a gente está com a tecnologia, mas sabe que um dos benefícios é você movimentar, nós somos uma máquina que foi projetada para movimentar. É bem isso que você falou mesmo. A questão faz sentido desde o portão eletrônico, né? Tem que sair, levantar, puxar, fazer a força. Não é uma força, mas assim, é um movimento, né? Hoje você fica sentado, você abre o portão, desce do carro, até o porta-mala, o carro fecha automático, né? Não precisa nem puxar mais. Então, é bom pela questão de facilidade de tempo, que a gente acaba tendo menos tempo, parece que a hora não tem mais 24 horas no dia. A hora tá corrida, a gente sabe pela nossa rotina, que chega aqui, corre lá, a hora que vê, meu Deus, não dá tempo de nada e você não tem, eu vejo por mim, há 10 anos atrás e hoje, cara, 10 anos atrás eu tinha uma folga, parece que eu tinha respiro, assim, vou ficar sossegado. Hoje em dia, correria, sai daqui, vai pra lá, né? Lógico, a gente vai aumentando a responsabilidade de acordo com o tempo, né? Que a gente fala, a gente vai ficando mais velho, mas as responsabilidades sempre vão aumentando, né? Por mais que você já está quase aposentando. Falta pouco tempo. Então, aposentado, fala-se aposentado, mas não vai fazer nada. Você vai arrumar atividade para fazer, né? Como você falou mesmo, comentou anteriormente em off, né? Questão de trabalho voluntário, né? Hoje, se você for analisar, é uma coisa que faz bem para você e você está ajudando também. Né? Você trabalha ali no Asilo São Francisco? No asilo? Isso. O que você faz ali, assim, mais especificamente? Ali eu agora estou indo na sexta-feira. Então, assim, durante a semana, pela manhã, na segunda de manhã, eu vou na igreja, toco o carrom lá na missa. E durante o carrom O carrom é como se fosse uma bateria num local só. Você bate, tipo uma percussão embaixo, você toca, né?
E daí dou aula lá no Sense, né? Durante a semana, de segunda tarde até sexta, e daí na sexta-feira à tarde, como eu tenho 40 horas, eu tenho uma folga à tarde. E nessa tarde eu usava muito para ir pedalar. E eu tirei um pedal meu agora para que eu passava ali na frente do Asilo São Francisco, Casa de Repouso, e tinha uma vontade imensa de estar ali junto com eles, fazendo uma atividade, né? Ah, tá. Uma atividade física como professor. Não como hóspede. Não. Por enquanto não. Mas vai demorar um pouco ainda. E daí eu acabei indo lá, conversando, e daí fui convidado pelo pessoal, mandar um abraço para eles lá. E lá é um local assim que é onde você vai trabalhar, mas eu sempre falei que a gente é prazeroso fazer aquilo que gosta, mas lá, além do prazeroso, tem a questão do amor. Você recebe aquilo que você... Qualquer coisa que você faça de atividade lá, você tem um retorno rápido, se eles estão gostando ou não. Então ali você se prova mais como professor de educação física. Cada aula tua é uma diferente da outra, porque você tem as pessoas lá que estão te esperando naquele momento. É uma coisa assim, muito gratificante, só quem está lá para saber. Então tem uma coisa assim que o dinheiro não compra, e uma das coisas que não compra é lá. Me sinto muito feliz lá, trabalhando. E fora que assim, não é, o pessoal fala, mas tá indo lá fazer, às vezes, trabalho voluntário, não precisava. Não é questão, que nem você falou, é você sentir essa energia deles, né? Isso, eu acho que a energia conta muito, porque eles... O idoso, ele é comparado com uma criança, né? Sim. Então, tem aquela pureza, que elas já viveram muito, né? E ali, lógico, que né, eles têm bastante casos, assim, que abandonado, enfim, né? Tem muitas histórias tristes ali dentro, né? Eles estão ali o dia inteiro. Né? Tem que ter alguém sempre para trazer uma alegria, uma felicidade, né? Eu também procuro sempre estar ajudando ali, né? Tem a Poli lá, que faz um trabalho bem bonito, excepcional, né? Que não é só um trabalho, né? Ali tem que gostar mesmo. Tem que gostar. Ali você prova, tipo assim, só vai estar trabalhando lá quem gosta e veste a camisa. Senão, não consegue manter. Até você pode ir lá um dia, dois, mas se você não tiver pegada ali, é diferente. Não aguenta. Separa o homem dos meninos. Isso aí, é por aí o caminho. e é um setor, vamos dizer, que é a educação física mesmo. Sim. Não tem nenhum profissional que seja contratado para isso, né? Porque até tem, é a prefeitura, né? Ela cede, ela cede, mas assim, lá mesmo não, né? Não, é de lá mesmo não. Então é um pouquinho complicado, né? Até a gente comentou uma vez, não sei se você lembra, uma conversa ali de ter um lar de idosos, mais particular, vamos dizer assim, né? Uma creche de idosos. Lembra que a gente comentou uma vez, né? Uma vez, é verdade. Que é uma coisa bem interessante, que eu acredito que não vai demorar muito aí. E se você analisar, né, Rafa, a nossa população, nós planejamos, né, a nível, né, tá envelhecendo, né? A nossa população tá... Precisa ocupação. Precisa, né? E hoje os nossos velhos, se você analisar assim, não são, tipo assim, tão velhos como antigamente. Você falar com uma pessoa, tipo, de 50 anos, era um acabado, né? E hoje você vê que é pela qualidade de vida, pelas atividades físicas, enfim, por todos os meios, né? As mulheres, principalmente, né? Você vê, por exemplo, as mulheres de hoje, com 50 anos, entre 40 e 50 anos, né? 10 anos atrás, meu Deus, eram as mulheres que têm 60 anos hoje, né? Lógico, que existe muito procedimento também estético, né? Que, enfim, botox e tudo mais, né? Que acabam ajudando a estética, né? Digamos assim, mas não é só a estética. Né, dentro da academia mesmo, tem muitos alunos que têm acima de 40 anos. Não é pouco, é bastante, né? Então, assim, hoje, se você pegar ali 10 anos atrás, você acha que eles estavam lá? Não estavam, né? Então, não se cuidavam, hoje já se cuidam. Eu tô falando da academia, mas fora que você tem outras atividades que, né? CrossFit, enfim, atividades modalidades que são atividades físicas, né? Que também acabam... É aquela história, a estética, ela vem de benefício, vamos dizer assim, vem como um mérito, né? Quem pratica tem a saúde e a estética vem junto, elas andam junto, quer queira ou não, né? Também a gente tá falando de performance, alta performance, daí é um pouquinho diferente, né? A gente já trabalha com um público que não é assim tão saúde, né? Performance não é saúde, né? Já é um desgaste do corpo, joelho, articulação, então, né? Tem tudo essas coisas que o esporte acaba trazendo, né? Mas só se molha quem tá na chuva, né? Com certeza. Não sei se você já teve alguma lesão. Tenho uma cirurgia no meu joelho
direito devido ao futsal muito giro. Eu acabei até me lesionando um tempo atrás, tive que fazer uma cirurgia. Mas ainda joga, não? Não jogo, só ando de bicicleta porque eu não consigo fazer o movimento brusco de rodar ou girar. Daí ela solta um líquido na lateral e eu não consigo. E a bicicleta é o único esporte que eu tô conseguindo realizar porque eu uso sapatilha, daí ela fica fixa e faz o mesmo movimento sempre. Então, é o único que eu tô conseguindo realizar. Quantas vezes na semana tá... Eu pedalo... Antes de começar agora os frios, era 3 vezes na semana, eu tava fazendo 150 km por semana. Por semana. Média de 50 km por... mais ou menos essa média. É bastante, né? É bastante. Vai daqui até onde? Até no 50 km? É mais pro estado de chão que eu ando. Eu gosto, mais eu não sou muito... Motorbike, né? Daí agora, por último, eu fiz tive uma novidade, até eu sempre via as Monarcone na cidade e acabei montei uma laranjinha, até eu falo pra ela que a minha bicicleta é uma laranjinha. Eu montei uma bicicleta, uma Monarch com umas peças mais atuais, mas ficou muito pesada, 18 kg. É bicho feio, não é fácil para pedalar. E daí coroa 38, daí essa eu uso no asfalto, mas eu tenho outra bicicleta que eu uso para andar na estrada de chão. Mas mais longe com ela, né? Já fiz bastante, fui o mais longe com ela, eu fiz a Candói com ela, pesando 18 kg, 156, cheguei aqui em Laranjeiras dando cãibra. Isso que eu sou bem preparado fisicamente, mas é muito peso, é pesado. Comparado com outra minha bicicleta que pesa 10, imagina uma que pesa 18, carregar 8 kg a mais, né? 8 kg a mais, é bastante diferença. Pessoal que é meio leigo, assim, mas 8 kg é pouca coisa. Pouca coisa se você for daqui no mercado, né? Daí sim. Aí é pouca coisa, mas a longa distância, você pega subida, pega vários fatores, né? Ainda que na estrada de chão não dá pra ir. Se montar uma... daí pesa, né? Porque ela é mais difícil, né? É difícil, ela não é preparada para isso, ela é uma bicicleta assim mais dura, né? Ela não tem aerodinâmica, suspensão, então... Não aguenta, né? Não aguenta, Esporte, então, atualmente, basicamente mais a bike mesmo. Bike, daí faço um pouco de academia, né? Academia também. E manter, né? Mas e faço com meus alunos, no caso da aulas também, né? Dou aula lá no Ciência também. Acaba sendo praticando. Na verdade, eu pratico a semana inteira, né? Mudando de... haja pique, né? Tem que gostar, né? Mas a alimentação tua é boa também, assim, bebida. Não, eu só no final de semana tomo um pouquinho, assim, mas tudo tranquilo, né? Uma caixinha, 2 de 24. Mantendo a média. É que a gente tem que... Eu sempre falo, não sou... Eu gosto de uma cervejinha sempre, né? Sim. Mas também não sou aquele que vai encher a cara no final de semana e, enfim, ficar inchado semana inteira, né? Sim. A gente cuida da alimentação, cuida, mas assim é uma questão, não assim, faça aquela dieta também específica, né? A gente... existe uma função também de fazer isso, né? Tem que vejo, ter... né, em tudo que nós estamos conversando, aquilo do equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio de, tipo assim, a questão da alimentação, sono, são vários fatores, né, que acabam, né? Hoje o sono é bem complicado, né? Porque, assim, é um fator que é difícil. A gente acaba dormindo tarde e acordando cedo. Então, o equilíbrio tinha que ter mais, né? Esse equilíbrio não é fácil, é sono, alimentação e atividade física, né? Não adianta, lógico, eu sempre falo, mas eu só posso fazer atividade física, eu não faço dieta, eu durmo mal. Beleza, você vai ter resultado? Vai, menos. Né? Se você fizer dieta e atividade física, já vai ter mais resultado. Agora, se você fizer dieta, sono, atividade física, com certeza o resultado vai vir mais rápido, né? E você vai ter, lógico, ganho esteticamente quanto de saúde, né? E eu vejo, assim, tem um outro fator, assim, que às vezes a gente não coloca, né? Já tá mais habituado a comentar esse. É o teu fator, um dos que eu acho, assim, que encaixa nisso também, é a tua paz de espírito, você estar de bem, né? Você conseguir... durante o dia, o teu trabalho psicológico também é um dos fatores assim que interfere bastante. E eu vejo assim, esse maldito esse relógio passa muito rápido durante o dia. É tal horário para você fazer isso. É tudo meio mecânico as coisas da gente, né? Tem que tomar café, tem que sair, também, né? E daí você tem o teu serviço, tuas coisas e tal. Quando eu ver, passou o dia, passou as horas, passou o mês. Se você analisar, nós já estamos na metade do ano. Eu nem vi passar esse 2025. Já estamos na metade do ano. Já tá na metade do ano? É muito rápido as coisas. Né? E a gente, que nem você falou, questão até de relógio, distração ali, você pega o celular, de repente você começa a ver o celular, que você vê, passou meia hora, é meia hora perdida ali, né? Lógico, a gente tem, hoje o celular, a gente é refém, quer queira ou não, porque assim, principalmente, pelo menos digo por mim, né? Mensagem, responde aqui, responde ali, é aluno, é cliente, é fornecedor, banco, tudo, né? Vem tudo ao mesmo tempo. Às vezes tem dias que você chega, meu Deus, não dá tempo de fazer nada e você ainda
tem um monte de coisa para deixar para amanhã e vai embolando a semana, né? Mas assim, é aquela questão que a gente falou, a vida de adulto, né? A gente chama as responsabilidades e vem, né? E é assim mesmo, a gente já tem esse perfil de estar sempre ligado no 220, né? Por isso que eu falei, a hora que se aposentar, desligar não dá. Não consegue. Você vai ter que achar alguma atividade. E mais quando a pessoa é ansiosa, que sou um pouco ansioso, meu Deus do céu. Eu acho que você vai ter que fazer uma indicação não é uma atividade física, é mais uma atividade mais espiritual, vamos dizer assim. Espiritual, corpo, alma. Corpo e alma, né? Vai ter que ir pro yoga. Eu acho que sim, né? Eu acho tentar se acalmar. Eu recomendo porque eu tô fazendo, né? E ajuda. É momento assim, que nem eu falo, você tem que ter aquele momento, por exemplo, a musculação, você vai trabalhar o corpo, a tua cabeça também, né? Sim. Vai focar também, ajuda também, mas no meu caso, que é mais complicado, que eu tô ali dentro da academia e tal, é o ambiente que é meu ambiente, não é o meu ambiente externo, que eu vou sair daqui e vou lá, né? É diferente. Então, por exemplo, no yoga eu saio da academia, vou lá, desligo, aí entro. Dá uma desconectada. Desconecto. Na academia, quer queira ou não, você tá ali, eu tô no ambiente, eu não desligo. Fica direto, né? Direto ligado ali, você não consegue concentrar da forma que você deveria concentrar. Por exemplo, você que vai na academia que não é teu ambiente, você consegue desligar. Sim. Né? E isso precisa. Né? A gente precisa ter essa consciência que a gente tem que ter. O mesmo psicológico, parte psicológica, você tem que estar trabalhando. Sim. Hoje, a gente sabe que acaba tendo, tudo tem um custo. Não adianta, né? A gente tem que ver o que necessita no momento certo, na hora certa, né? Um psicólogo deveria ser obrigatório para todo mundo. Sim. Pelo menos uma vez por mês, vamos colocar assim, para você ter esse descarrego de você falar, você poder, né, se abrir para uma pessoa que vai te ajudar, realmente, que não tem interesse em ti, digamos assim, quer te ajudar a melhorar as tuas áreas da vida ali, profissional, pessoal, enfim. Você tem que ter essa parte espiritual também, independente da religião, né? Você, como falou, é católico, né? Pelo que você disse, é bem atuante, né? Sim. Então tem que ter isso. Eu acho que é uma coisa que sempre ajudou e sempre vai ajudar. Né? Você tem que se apegar a alguma coisa na tua vida, porque você não pode passar em branco, né? Você tem que ter algo, porque senão a tua vida fica muito vazia, né? Rafa, eu acho assim que em tudo. E eu tenho um trabalho meu que com o tempo você vai amadurecendo algumas coisas, e já que você entrou nessa parte um pouquinho de religião, falar de mim, eu trabalho lá no Sense. Lá no Sense é uma das outras paixões da minha vida também lá, porque lá eu trabalho como professor de educação física, mas eu acho assim que eu faço além da educação física, eu trabalho algumas coisas assim de valores para aqueles meninos lá que muitas vezes lá são muitos assim que não tem muito espelho na própria família deles, vivem num mundo muito diferente do da gente, e quando você vai lá como professor, você consegue atingir. Você salvando uma pessoa daquelas, você já se realiza como professor, quando você sabe que depois que ele saiu de lá, orientações dos funcionários, professores, psicólogos, enfim, todas as pessoas que fazem parte do sistema docência lá, que colaboram para as coisas que acontecem e que você também colaborou. E quando você vê um aluno teu lá que teve algum problema com a justiça e que ele depois volta para o local dele de origem, né, da cidade que ele veio, que a gente recebe de todo aquele lugar do Paraná, a gente recebe ali no Sense. E você consegue plantar uma sementinha, que essa sementinha depois mais tarde ele te manda recado lá que ele está trabalhando, que ele formou uma família, que ele mudou daquela vida, não tem uma benção de Deus. Então às vezes a gente, o trabalho também te ajuda do outro lado, assim, de você saber que está colaborando, participando, assim. A gente que é professor, a gente tem esse orgulho, é uma coisa diferente. Tem profissão que, sabe, tem umas coisas assim que o dinheiro não paga. Tipo assim, é frutos, né? Eu falo que assim, os verdadeiros influenciadores. Né? Que assim, que é o influenciador da vida real mesmo. Né? Porque assim, você influenciar, fazer um videozinho, TikTok e tal, influenciar moda, é tudo bonito, né? Não, né, lógico, não desmerecendo essas áreas também, porque cada um tem o seu foco e tem o seu mercado também, tem todo o público para assistir, né? Não é todo mundo que assiste um podcast, não é todo mundo que assiste um jornal, uma novela, cada um sabe o que faz, lógico, né? Mas assim, você influenciar, que nem você falou também, né? Dou aula já faz praticamente 10 anos, mais de 10 anos já de jiu-jitsu. Quantas pessoas que a gente
apresentou aquilo e mudou a vida. Isso né? é uma benção, né? Pessoas que às vezes poderiam estar com um outro caminho e você direcionou, né? Que nem você sempre foi de conversar. Na nossa área, a gente acaba tendo liberdade. Não ter, mas assim, Sei. você tem que ser mais sociável, vamos colocar assim. Você tem que ir lá conversar, enfim, conhece a pessoa, não conhece. Se você não conhece a pessoa, você vai conhecer. Sim, não tem escapatória. Quando você está conversando com ele, quantas vezes... Mas você conhece aquela pessoa? Eu não sei nem o nome. Quantas vezes... Como é que é o nome daquele cara lá que você estava conversando? Eu não sei. Você estava conversando, mas como é que você estava? Não, eu estava conversando, né? Sim. A gente tem esse dom né? de conversar e escutar e, enfim, tentar, que nem no teu caso ali, que é com adolescentes, né, que vieram com problemas da justiça, enfim, é mais complicado porque não é só ali, né? Sim. A família também a família vem envolve tudo atrás, é um processo longo, né? Que às vezes a própria sociedade julga demais, né? Mas aquele pé tranqueiro, tá, mas diante do como que ele chegou lá, o círculo dele familiar, como é que você vai querer que o piá de bom? É né? difícil, né? Quando e você não tem quando espelho. sai um piá bom, que daí vai trabalhar, porque a maioria, com certeza ali, né? A maioria entrou pela vida mais fácil. Com certeza. Né? Tipo, mais fácil fazer isso ali. Só que dá ruim, né? Dá ruim, No final das contas dá ruim. Dá ruim. Mas depois dá bom, porque daí conhece lá o velhinho lá, o velhinho já dá uns conselhos bons lá. A gente tenta, né? É porque, assim, tem algumas coisas que fogem da alçada da gente, que depois, quando eles saem de lá, né? A ideia é com eles, né? A maturidade, a responsabilidade, mas a gente sempre torce para que eles vão para o caminho correto, né? Certo? É que nem você falou, que salve, já tá, valeu o trabalho da gente. Já valeu o trabalho porque, lógico, 100% jamais vai ter, consegue. Porque mas lá a gente tem histórias bem bonitas, assim, sabe? Então a gente fica feliz de... Tem bastante aluno lá? Hoje nós estamos com, se eu não me engano, 35 ou 45. Não é muito, mas a lotação é maior. Mas nós já tivemos muito mais. É que teve algumas regras que mudou. Agora, se eu não me engano, o menino tem que estar 120 quilômetros mais próximo da família dele, de localização, né? Então, daí agora diminuiu um pouco. Acaba reduzindo, né? Mas aumentando em outras unidades também. Algumas daí quando falta em algumas assim, é transferido para as nossas ou para outros que tenham vaga, né? É assim que funciona. E, né, como falta pouco tempo para se aposentar, qual que é o teu objetivo pós-aposentadoria? Diz que não é muito bom de contar, né? Assim, eu tenho vários. Bom, eu sei que você tem casa na praia, porque eu já fui lá, né? Já aluguei tua casa na praia, então eu acho que vai ser... tá bom, tem essa opção. Eu acho assim, a gente tem que seguir exemplos de quem são espelho. Eu vejo um exemplo dos meus pais. Meus pais, eles ficam um pouco aqui, agora eles estão lá, por exemplo, né? Então eles ficam um pouco aqui, um pouco lá, às vezes enjoam um pouco de lá de vir pra cá. Então eu acho que vai ser mais ou menos nesse caminho aí. E fazer uma atividade física, né? Gostando do que faz. Tá ótimo, né, querido? Tá. É que aquela história, você tem que, lógico, tem que se aposentar e viver bem, né? Sim. Não adianta também se aposentar, às vezes acaba ficando em casa depressivo, sem o que fazer, né? Achar, às vezes, alguma atividade. Tenho algum subjetivo com a bicicleta que eu quero fazer ainda, daí esse eu não vou falar, mas eu tenho... Tem projetos. Já tenho um projeto, assim, bem montado para mim realizar, que é uma coisa grande, assim, com o tempo, que eu vou precisar de tempo. Então, assim, vai definindo aos poucos, né? As coisas vão acontecendo naturalmente, né? Não dá pra gente meio forçar demais, que às vezes... Você tem que estar preparado, mas não, assim, vou fazer aquilo, assim, só deixar tudo o projeto pronto. Aí chega na hora, muda tudo. Muda tudo, né? E às vezes então nem não é... Às vezes vai pra praia lá, que fala, sabe uma coisa, não quero mais fazer nada, vou ficar só na praia, sunguinha branca. A gente sunguinha vermelha, sunguinha branca. E a gente assim, a vida da gente é tão do nada, às vezes acontece tanta coisa que, né, Deus livre, muda a trajetória da vida da gente que a gente nem imagina, né? Então... Você tem um filho, né? Sim, o Wagner. O filho Wagner, né? Advogado. Tá já advogando. formado já. Sim. E ele não mora aqui, né? Agora tá em Marechal, Cândido Rondon. Tá advogando lá, tá trabalhando lá, tô bem feliz que o sonho da gente como pai é que o filho bata as asas e voe, né? Tanto como o teu pai, o meu, tenho certeza que eles pensam assim, né? Que o maior sonho do pai é igual um passarinho. Tá lá no ninho e tal, em pena lá, e você quer que o passarinho dá uma bicada pra ele sair voar, né? E o segredo é que se virar, né? Isso pra gente é bom.
Mas ele não é casado? Não, só tá namorandinho. Tá namorando. Ainda não veio os netinhos? Não veio. Isso aí futuramente com certeza vai acontecer. Aí dá pra chamar de velhinho, né? Daí é mais ainda. Netinho ainda, né? Que eles falou. A tua esposa também demora pra se aposentar ou não? Minha esposa se aposentou de 20 horas e 20 horas ela vai se aposentar no que vem já. No que vem, ela se aposenta antes daí. Já se aposenta antes. O meu caso, eu até acreditava que eu ia me aposentar no passado, fui até faceiro no núcleo regional, disse, agora fui pro mundo. Mas não, em 2019 mudou a lei e para professor, por exemplo, se faltava 4, se transformou em 8. Então, de 2019 eu vou ter que contar mais 8 anos para vir aposentadoria. Se não mudar a lei, né? Mas quando você se formou, você logo passou no concurso ou não? Você ficou acho que fiquei 1 ano, porque eu estava em Marechal, daí vim para Laranjeiras, e daí eu fui o primeiro secretário de esportes do Rio Bonito Iguaçu, fui convidado pela professora Terezinha Nardi, o César Bovino, que era na época o prefeito, né? Daí eu trabalhei o primeiro ano como secretário de esportes, daí depois eu mudei, daí eu fiz o concurso do estado, daí passei, daí eu acabei voltando para a sala de aula. Não te chamaram mais para a secretaria ou você não era teu perfil? Não, eu gostava, porque também envolvia esporte, né? Então a gente gosta. Né? Geral, né? Gostava muito. Mas daí tive, assim, naquele momento o professor era um pouco mais valorizado até que o secretário de esportes na época. Teve uma época que nossos professores, na época até recebiam melhor do que hoje, pelo amor de Deus, hoje está desvalorizado. Não é chorar, né? Mas é tanto que até eu conversando com a minha mãe, né, que é professora também, ela comentando, e já sabia também por outras pessoas que tá faltando professor, né? Você vê, a própria educação física, vamos colocar assim, na minha época, eu formei em 2010, né? 2010, faz pouco tempo, 15 anos, né? É que eu tô com 22, né? Sim, novo. Então, assim, formei em 2010, quando eu formei, eu lembro que na época que eu iniciei a licenciatura, era o auge da licenciatura, né? A licenciatura, só você falava em licenciatura, da aula, que era realmente o que Tava melhor. Né, do que o bacharel, que daí foi dividido, né? Ali teve 2008, acho que foi, né? Que foi dividido, 7, 8, foi dividido o bacharel da licenciatura. Antes era plena, a tua é plena no caso, né? Aí foi dividido. Vamos optar pela licenciatura inicialmente, por quê? Pela licenciatura é o que dava dinheiro, o que tava no auge. Eu cheguei também da aula também, né? Dei alguns anos aula. Até a gente trabalhou, acho que no Laranjeiras, né? Substituiu algumas aulas ali da professora Diná, né? Então, assim, a gente tava mais no auge, valia mais a pena dar aula na escola. Aí foi que o bacharel, por conta dessa situação que a gente comentou anteriormente, de o pessoal procurar academia, saúde, acabou valorizando e inverteu. Mas hoje, talvez ele tá meio que igual, porque assim, pela falta de professor dentro da escola. E eu acho assim que se o governo do estado não der uma mudada meio urgente quanto isso, é preocupante, vai acontecer sei lá como que vai o processo que ele vai fazer, porque muitos estão se formando, os professores mais antigos, os mais novos não querem mais a questão de dar aula. E se não tiver uma valorização meio imediata, aí eu não sei que rumo que vai tomar a educação, né? É porque o dar aula também é uma coisa assim que é um dom, né? É um dom, tem que não gostar. Você não gostar, o cara ficar o dia inteiro lidando com adolescente. E o aluno senta, né? Na hora no tete a tete. Aí outra coisa que muda também é a questão que antigamente era uma coisa, você chamar a atenção do aluno, hoje é outra coisa. Já vai pra justiça, já vai no núcleo, já vai pai reclamando. Rafa, sabe uma coisa assim que eu achei assim, com o passar dos anos? Ai, meu Deus do céu, ninguém me interprete mal, né? Mas, né, assim, do coração, porque eu vivo na prática, a gente vive, né? Assim, alguns valores foram invertidos na nossa sociedade. Por exemplo, hoje, isso que você estava comentando, antigamente o professor ele podia, assim, chamar a atenção do aluno dentro da sala de aula. Se ele incomodasse demais, se retirava ele da sala de aula, tinha um respeito entre professor, aluno, direção, os pais vinham mais na escola, o pai interagia mais, sabia o que estava acontecendo no momento com o seu próprio filho, acompanhava mais. Hoje, com essa modernidade, é correria para lá para todo mundo, para todos os setores, né? A gente também sabe que os pais também têm essa correria igual a gente, e o filho ficou meio assim, vai pra escola e tal, se Deus dará, e daí, tipo assim, qualquer coisa que acontece, é mais fácil você proteger o filho e jogar contra o professor ou pra escola e tal. Então, alguns valores foi mudando com o passar dos anos. Então, essas coisas assim, tipo assim, parecem que me afastou.
E não com todos os pais, do que eu falar assim, alguns pais inverteram, acham que a educação é o professor que tem que educar o filho dele lá naquele momento. Mas a educação vem de casa. Nós vamos repassar os conteúdos, ensinar conhecimento para eles, né? Então tem que saber separar algumas coisas, né? Isso já faz algum tempo que iniciou esse processo que fala a nova geração, né? Que tá vindo, né? Eu tenho uma filha pequena, né? Lógico, tenta fazer de tudo para não que aconteça isso. Muita coisa, um exemplo, tela, né? Tem como deixar a criança sem tela? Não tem. Não existe. Hoje não existe você falar, não vou dar um celular, não vou deixar assistir um desenho, não tem como. Né? Infelizmente, a gente acaba tendo que fazer isso. Só que é aquilo que se falou, tem que ter um acompanhamento dos pais e o pai tem que ter consciência que não é a escola que educa, é ele que tem que educar. Né? Até veio um bilhetinho bilhetinho não, no parecer da creche lá que a Lorena tava pegando o brinquedo lá, ela ficava braba e já brigava com os coleguinhas. Então, tipo assim, o que acontece? Não tem que falar, professora, você vai ter que corrigir isso. A gente tem que corrigir na casa. Explicar, né? Para ela, explicar, né? Que é o certo, correto. Punir, quer queira ou não. Sim. Certo forma, não é bater, punir. Né? Você chamar atenção, falar, não pode, não pode. Né? Isso é que não acontece. Né? A gente tenta fazer o melhor. Né? Só que não pode colocar... Imagina, tem quantos alunos tem uma sala de aula hoje? Uns 30, de 35 para cima. 35 para cima. De uma turma. De uma turma. Quantas turmas você tem hoje? Hoje vai ser em torno aqui, quase o professor de 20 horas vai ter no mínimo umas 16 turmas de manhã à tarde, né? Se ele tiver. Então fica louco. Você não sabe nem o nome dos alunos. Você não consegue, né? Você não consegue decorar o nome dos alunos. Então, como é que você vai ter uma atenção individual? Né? Mesmo no particular também não é assim que funciona. Né? No particular, ainda que o pai cobra mais, porque daí ele tá, né, tá pagando, enfim, tem aquela questão que a direção tem que ser maleável, enfim, mas também não dá para deixar Deus dará. O aluno não pode mandar dentro da sala de aula. Né? A gente comentou, teve um entrevistado que veio e comentou ali do professor, mandou um abraço ao professor Davi Pavilac. Não, o Davi. O Davi é famoso, né? Sim. Era brabo, era estilo sargentão, né? Sargentão. Você já era bem mais de boa, né? Ainda, né? Acredito eu, era mais sossegadão, não era de ser tão explosivo assim. Eu sou mais do lado amoroso. Paz e amor. Paz e amor. Mas só que o que é o certo sempre eu cobrei, tipo assim, o que tinha que ser os conteúdos, o que tinha que fazer no horário, era um combinado que eu sempre fiz com as minhas turmas, assim, e funcionava. Então, às vezes, cada professor acha um jeito de trabalhar com o conteúdo dele, né? A gente, como professor de educação física, tem uma certa carta na manga, né? Tem o doce ali, né? Você perde o doce. É uma verdade, né? Você pega lá o professor eu vejo a mãe, professor de português. Quem que gosta, né? Matemática é pior, né? Vamos colocar matemática que é pior. O que você tem para dar para o aluno? Eu não vou deixar vocês jogar 10 minutos hoje. Matemática não vou deixar vocês fazer um cálculo 10 minutos. Não tem como. As exatas é mais complicado. É os professores mais odiados que tem, né? Dificilmente o professor vai ser aquele, né? Professor querido, né? Aqui a turma tá mais agitada. Sim. A educação física, eu lembro que às vezes, quando era aula prática lá, os alunos, eu sentava, tava aquela bagunça, todo mundo querendo ir pra quadra. Eu chegava e sentava e ficava olhando assim, esperava. Até vocês não parar, eu não vou fazer a chamada, a gente não vai pra frente. Perdendo tempo, assim. né? Aí todo mundo quieto, um cutucando o outro. Aí você joga nessa moeda jogo, de troca, né? Joguinho de moeda de troca. Só que isso é só a educação física que tem, né? Os outros professores até ficam, às vezes, meio bravo com os professores de educação física, né? Tem um lado bom também, né? Os caras falam assim, não, mas professor de educação física, que sossego que é, né? Tipo, realmente, vamos falar a verdade, né? O professor de educação física tem uma certa vantagem sobre os outros professores. Tem nesse quesito, né? Porque, realmente, eu jamais daria uma aula de matemática. Sim. Português. Não é perfil. Né? Eu acho sempre, mas aquilo que nós falamos lá no início, cada professor tem um dom e na disciplina dele,
ele acha um jeitinho, mesmo no português, mesmo na matemática, na geografia, enfim, a disciplina que for, ele vai saber um jeitinho dele moldar a turma dele, os alunos dele, porque senão não consegue ficar tanto tempo no mercado de trabalho, ele vai chegar um momento que ele não vai querer mais, ele vai sair louco, né, correndo de tudo. Então, porque mesmo na educação física, se for o professor que não gostar da disciplina, tá lá só para trabalhar, ele não vai ter esse mecanismo, entendeu? Então, cada um tem que fazer aquilo. É o dom, né? Aquilo tem que... Eu vejo a mãe ela gosta que faz, Sim. que Então, vai, faz projeto e aqui corre atrás. A gente até fala assim, pra que tanto, né? Tipo assim, mas é que ela gosta. Né? É o amor, né? É tipo, amor, tem coisas que não explica, né? Como em qualquer outra profissão Sim, também, né? sim. A gente consegue sentir aquela energia, né? A gente falou anteriormente da energia, né? Sim, da Você positiva, né? passar energia positiva e você receber também. Sim. Né? Isso faz muita diferença. Eu vejo em ambiente de trabalho mesmo, eu já tive ambientes assim que estavam carregados. Sim. Você chegar em casa cansado, mais cansado do que o normal, né? Porque daí você tá eu sempre digo assim, sabe, psicologicamente, Rafa, que o local de trabalho é tão bom se todos, o grupo de trabalho, todo mundo pensasse em prol, se for de uma empresa ou de uma escola, enfim, de onde que você trabalha, que todos pensassem no conjunto ali para as coisas fluir bem, né? Porque a partir do momento que todos pensam assim na mesma engrenagem para funcionamento bem, tudo vai bem. Agora, quando um pensa de um jeito, outro de outro e coisa, e daí não sair mais, né, que o outro, as coisas não vai fluindo bem, né? É porque sempre vai ter um que vai se destacar mais que o outro. Isso é normal. Ninguém vai ser o mesmo padrão, o mesmo... Não existe. Tem 10 professores de educação física dentro de um colégio. Cada um vai ter um jeito de trabalhar. Alguns alunos vão gostar desse, outros vão gostar do outro. Cada um vai ter esse direcionamento. Lógico que vai ter um mais querido. Isso sempre vai ter, né? O professor Jacques, o queridinho dos alunos. Mas é questão de gosto, né? É, o estilo, né? Se todo mundo gostasse da mesma coisa, daí como é que ia ser? Como é que ia ser achar as mulheres? Ou as mulheres achar os homens? Também, iam querer só um só. Aí, coitado desse um, né? Que ia ser... mas eu digo assim, em tudo voltamos a falar do equilíbrio, né? Tudo tem que ter equilíbrio em qualquer profissão, e a questão do trabalho, em tudo. Só que a gente tem que ser sempre profissional naquilo que vai fazer. Procurar ser o melhor naquilo que você está fazendo para você deixar um legado. O que eu sinto agora, sabe, assim, com relação até a mim, com o passar dos anos, a idade vai ensinando algumas coisas pra gente. E a questão mesmo você tendo tua responsabilidade, as tuas coisas, com o passar dos anos, você vai começando a ficar referência, sabe, Rafa? E daí isso é mais preocupante, porque daí você, além de você sendo correto, você tem que se preocupar mais ainda, porque é o teu nome a zelar. A mesma coisa você lá sendo dono da tua empresa, lá da tua academia, os alunos vão te olhar com um olhar, além de você ser um bom profissional, mas tá deixando acontecer isso, tá na tua empresa. Então, assim, cada vez mais, com o passar dos anos, é mais compromisso para você, mesmo no teu setor, lá eu no meu como professor, é aquilo que você tem que deixar teu legado, fazer as coisas corretas. Claro, ninguém é 100%, mas o melhor possível você tem que deixar. E não só na nossa área de professor, na área, em todos os setores, em qualquer parte de outra profissão, eu acho que o caminho é por aí, né? Isso que você falou tem sentido, porque você vai tornando o nome mais público. Mais público, né? Tem um lado bom? Tem, claro que vai ter um lado bom. Só que é a mesma coisa de dinheiro. Tenho mais dinheiro, tenho mais bens. É bom, só que vem tudo vem as consequências, não é que só... envolve, né? O pessoal às vezes olha você só como pelo lado, não é assim que funciona, né? Você tem que ver o contexto geral, né? Tem lá academia e tal, tudo tem responsabilidade. Todos que estão ali são sobre a minha responsabilidade, quer queira ou não. Sim. Né? Tanto os funcionários como os terceirizados também que estão atuando. Você acaba tendo esse envolvimento. É diferente. Né? E qualquer coisa que você faz, às vezes, vou sair em tal lugar, vamos dizer assim, num show, vou lá arrumar uma confusão. Vou dar um exemplo. Não é assim? O Rafael lá da academia, o professor Jacques, o professor... Sim, né? isso. Antigo, todo mundo conhece, vai se envolver numa briga, mesmo no futebol, vamos colocar coisa, assim, né? Qualquer coisa. Então você tem que ter aquela questão de você já ter aquela tranquilidade, saber resolver os problemas. Sim. Né? A gente eu pelo menos acabo puxando muito problema dos outros pra mim, então isso é ruim também, porque como a gente conhece muita gente também, né? Todo mundo vem falando, aí você também começa a sofrer junto, que nem do outro, né? Que você falou dos teus alunos, né? Sim. Você quer queira ou não, você fica preocupado com o oposto. certeza, claro. Né? Aconteceu situação lá,
depois, será que tá bem, não tá bem? Às vezes você nem tem contato com o aluno, né? Mas você quer saber, né? Quer saber. A gente fica preocupado, né? Sim. É questão de perfil de cada um também, né? Sim. Como tem gente que toca foda-se, foda, não dá nada. Né? Então, assim, a gente tem essa característica, digamos assim, né? Que vem também de família, né? Teu pai, né? Eu conheci pouco teu pai, assim, no dia que a gente tava lá na praia, lá até conversei um pouco com ele, assim, mas é o perfil, né? É o perfil, né? Vem de família, né? A Jaque também, né? A Jaque também é o mesmo estilão, né? É o mesmo estilo. A Jaque é bem mais nova que você. Ela tem 5 anos mais nova que eu. 5 anos mais nova, né? Só vocês dois Só nós dois de filhotes. Derdeiro, que a gente derdeiro. Não teve nenhum perdido? Não, acho que não. O seu Walter não falou nada. Vou fazer essa pergunta pra ele. É melhor não perguntar, né? Deixa esse jeito que tá. Vai dar problema na família. Você também fez. Tem um herdeiro só? Só um herdeiro. Já tá querendo os outros criados. Agora só vem os netos, né? Só os netos agora. Tá preparado já pra... A gente é uma bênção de Deus, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, eu memorizei, é melhor ter mais um do que perder mais um. Então, com certeza, né? Então, por isso que eu digo assim, a família, quanto mais aumentar, que seja hoje saúde, né? Que é o principal de tudo, né? As famílias são mais, diminuíram, vamos dizer assim, porque acaba, antigamente tinham lá, você vê que teu pai ainda teve 2 filhos só, né? Pouco. Sim, pouco. Pela época, né? Mas as gerações que, por causa do trabalho, se você for analisando, hoje em dia é um com nada. Às vezes tem famílias que não... O teu pai era aposentado Meu pai trabalhou muitos anos. Antigamente existia aqui na frente do Lodge, ali existia o posto, hoje o posto é o Rinaldi, né? Era o Atlantic, que era na época. Meu pai trabalhou durante acho que 30 anos. Mas meu pai era ali. Do Rinaldi também? Era do Rinaldi, mas do seu antigo, do seu Arthur Rinaldi, que era ali antigamente. O Arthur era o senhor que era o pai do... pai deles, né? Pai deles ali. Pai deles, né? Então meu pai trabalhou uma vida inteira ali. Nossa. E a minha mãe era professora de primeira a quarta, depois trabalhou na merenda escolar também pela prefeitura, né? Ela era funcionária da prefeitura. No final ela era prefeitura. Mas deu aula também, foi professora também. Então já veio dali já veio o berço, né? O berço. A Jaque é assistente social. Assistente social, a minha irmã é assistente social. Que nem os dois encaminhados. Sim. Os filhos que se virem, né? Graças a Deus. Agora vão se virando. E você, assim, a questão né, da bike, assim, teu rendimento, assim, você viu que melhorou, tá, né? Como você tá... diminuiu, você comentou que você diminuiu um pouquinho. Eu diminui meu pedal porque... Não compete mais. Eu fui até em competição, até vencia uma competição que eu fui, mas, sinceridade, é diferente do futsal. Você já chegou no duatlon, você já chegou a fazer? Nunca fiz, fez? Nunca cheguei a fazer. Eu vejo assim, a bike, pra mim, ela tá sendo mais assim como uma atividade física, porque essa lesão. Então não é o meu esporte, o meu de paixão era o futsal. Eu sempre digo isso pros caras que falam assim, mas veinho... Ainda eu não. Agora a bicicleta, porque agora o futsal parei, né? Mas o meu primeiro amor foi o futsal, eu não tenho. Mas assim, o pessoal fala, mas veinho, você pedala bem pelo teu tempo e tal, que você faz, os teus pedal. Por que você não vai competir? Eu sou muito ansioso, sofro muito com a questão de ficar esperando o dia da prova. O dia que eu fiz uma prova lá então eu ganhei essa prova. Modéstia à parte, meti 20 minutos no segundo colocado. Olha, é chão, né? Mas assim, eu sofri muito, achei que eu ia ter um infarto, porque a bicicleta você tem que se inscrever uns 15, 20 dias antes de fechar as inscrições, né? Eu só fico só pensando no dia e nunca chega o dia. Eu sofro demais com isso, sabe? Eu sofro por antecedência e eu me cobro muito. Então, uma das coisas assim que eu não gostei... Você é competitivo também? Eu sou muito competitivo, eu não gosto. Se for pra mim, eu não sei brincar. Eu só quero ir pra ir bem. É uma das coisas minhas, assim, característica. Em tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de ir bem. Eu não, assim, às vezes tem minhas decepções, que às vezes eu sofro por causa disso. Também ninguém é perfeito, né? Cada um tem os defeitos de fábrica. Eu vim com esse defeito de fábrica. Mas assim... eu faço o pedal pra mim agora, não é questão de competição, que pra mim é questão de me sentir com saúde, me sentir bem, ativo, né? Ativo. Tem uma única competição que é comigo mesmo, às vezes eu gosto de fazer assim pedal, gosto de manter uma média, entre 19, 21, às vezes 22, então eu sempre gosto de fazer essa média, mas daí é uma competição interna comigo mesmo, com o Jax, né, com o velhinho, então é assim. Até porque, na verdade, já... Porque não é um nível de competição, não tô em competição. Não vai, e daí tem uma preparação também diferenciada. Sim, não, daí você tem que... É mais pra você se testar, você testar, assim, porque na prova o que eu vejo, eu tenho vários colegas que vão em competição, né, eles não tomam, não saem,
tem que se cuidar. Então, tipo assim, é mais pra geração mais nova, que tá com essa questão ainda da competição, e dou parabéns pra eles por eles gostarem disso, eu admiro, né? Então, mas tem que se gostar. E esses momentos, assim, tipo, daí você deixa muito momento com a família. Por exemplo, às vezes na minha família, pelo lado da minha esposa, que é bem maior que a minha, no outro lado, eu tenho um sobrinho, eu tenho, às vezes, aniversário, parente e tal, e eu não vou deixar de fazer essas coisas agora que eu tô com uma certa idade, pra mim não é esse o objetivo. Então, eu vou lá, saio, então, eu tenho mais a parte social, assim, social minha, então eu não posso deixar por causa da bicicleta. Então, a bicicleta pra mim é uma atividade física, então, às vezes até o pessoal fica... né? Então o pessoal às vezes até fica chateado comigo, porque eu não vou nas competições com eles, mas daí... Ele fala, amanhã não deixa. Né, a maioria falam isso, mas não é. Minha esposa, pelo contrário, minha esposa até que me incentiva, que eu gosto que eu faço bastante atividade física, e me conheceu sempre assim, então não tem como, né? Então eu vejo assim, o meu esporte mesmo, que foi de competição, que eu vivi aquele momento lá atrás, foi do futsal. Futsal, eu tenho boleiras de troféu para provar e tenho as medalhas e tal, então que eu gostava, era uma coisa que eu gostava da competição, eu gostava do coletivo. O futsal é uma coisa muito, muito bonita se você analisar, porque se eu não tiver meu colega ali que me ajude ali, as coisas não fluem bem, né? Tem a parte boa e a parte ruim, né? Do coletivo, né? Como você falou, tem que saber conviver no coletivo também, né? Treinar, sim. Ter aquela sintonia, né? Que a gente falou lá atrás da questão do coração também, né? Adianta um tá de coração dentro de quadros, o restante tá de corpo mole. Então não adianta, não né? funciona. Acaba com o individual, o esporte individual, a bike, por exemplo, né? Tem essa vantagem nisso, porque assim, é você contra você. Então, se você errar, é você que errou. Né? Você não pode jogar a culpa no outro. Foi o fulano que errou lá, por isso que aconteceu. E a bike é muito parecida, sabe o que? Com o atletismo. Mas o atletismo você fez também? Sim, eu corri umas provas. Acho que foi não sei se teve alguém que fez esse aqui em Laranjeiras. Tá aí os corredores, eu vou lançar um desafio para vocês. Eu tenho uma matéria no jornal Correio do Povo. Fui de Laranjeiras no Rio Bonito, Laranjeiras do Porto Barreiro, Laranjeiras do Vermonte e Laranjeiras, daí foi os 4 municípios que eu fiz. E Nova, faltou falar Nova, né? E fui de Laranjeiras, o mais difícil agora, hein? Pra lá da usina de Led Salto Santiago, eu fiz 42,190. Não, deu 42 e 300 metros, que é como se fosse uma maratona. E mais difícil, porque tem bastante subida até lá. Eu lembro, não faz muito tempo, né? Foi em 2010, 2012 que eu fiz. Eu lembro agora eu lembrei uma matéria minha no Jornal Correio, que eu fiz. E você vê, você já tinha seus... 40? Mais, não, 42 anos, acho. 42, 43 anos. Não é qualquer um, você vê, a gente até entrevistei a Sandra, né? Até ela comentou lá no post lá, que você, né, elogiando e tal, que a Sandra também é ativa, né? Tipo, parecido isso. É mais nova, lógico, mas ela também, né, pela idade dela, ela é super ativa. A Sandra, né? É o nosso espelho hoje em Laranjeiras, no esporte. Ela tá competindo, né, enfim. É uma apaixonada pelo esporte, a Sandra tem que aproveitar momentos, né? Tem um momento de você competir, de você desacelerar, acelerar. É isso que eu ia falar. Você tirou as palavras. E com a idade, a gente vai desacelerando. E não tem. Pode ser o mais felão. Não tem. É o processo natural da vida. É que vai baixando a própria testosterona baixa. Sim, né? Não tem que fazer. Não, baixa no sentido assim de você, né? Já não é mais um jovem, né? Que tá ali no 220, né? Não que você não vai ficar lá. Sim. Vai depender de você também. Se você não fizer nada, você vai ficar ali um boneco, vamos dizer assim, só... outra coisa assim que servir de exemplo, né, e que eu falei pra você, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa a ser exemplo depois com a idade. Eu tenho essa questão minha que eu já falei da ansiedade um pouquinho, mas o que me tira a ansiedade, que eu não tomo nenhum tipo de remédio, nada, e sempre faço os exames, tudo certo. A atividade física, ela te ajuda, então você não precisa tomar remédio, então você que tá tomando muito remédio, parte da atividade física, você vai se sentir bem melhor, certeza. E é um processo que ele é lento, né? Não é da noite pro dia. Vou fazer uma semana. É que aí que tá, a pessoa já é ansiosa, não faz atividade física. Sim. Aí ela vai entrar numa atividade física achando que ela vai ser rápido, o efeito. Vamos colocar aí, para ser bem modesto, uns 4 meses pra frente, pra pessoa começar a ver resultado. Né? De 6 meses pra frente. Porque daí ele vai começar... Academia, por exemplo, estudos dizem que a pessoa que passa o 32º dia, ele continua. A probabilidade dele parar depois é menor. Mas o processo mais difícil é os 30 dias. Vamos colocar aí. Pra ele pegar o gosto. Pra ele pegar o gosto. Nem pegar o gosto, pra ele pegar a rotina. A rotina, na verdade. Iniciar a rotina.
Aí depois ele começa, né? E vai 6 meses, ou quanto mais tempo, passou um ano ele vai girar outro ano. Sim. Deu outro ano de D2, D1 ele faz 2, D2 ele faz 4, assim vai indo. Então, assim, e depois vira na rotina. Né? E o corpo vai cobrando dele daí, aí, né? A questão da ansiedade vai realmente... Vai sanar, porque assim, você vai estar em atividade, gastando né? energia, Sim, né? Você vai chegar de noite, você vai dormir melhor, o teu sono vai ser melhor, porque se você não fizer nada, chega em casa sem estar cansado, teu corpo, só a tua cabeça desliga, mas o teu corpo tá ali. Não, tá precisando, né? Tem que ser os dois. Por isso que a gente sempre fala, né? Lembra que no início da nossa conversa nós falamos que precisamos do movimento, né? Do movimento. Movimento, mas aí entra o movimento, entra o corpo, entra a cabeça, que é a questão da oração, enfim, de algumas atividades, né, que eu citei do yoga, que é para a mente também, entre outras atividades. A gente fala, qualquer esporte é atividade física. Por mais que você, até mesmo, vamos colocar aí um xadrez, né, não deixa de ser uma atividade mental, né, que a pessoa que gosta de jogar, ele vai concentrar, ele vai trabalhar a mente. Lógico que não é uma atividade que vai trabalhar músculo, né, então ele vai ter que partir para uma atividade que seja mais muscular, vamos dizer assim, de movimento. Né? Nós falando sobre isso, ano passado, numa aula minha, lá no Sense, eu escrevi uma coisa assim que memorizei, alguns alunos, eu falo assim, a questão da pessoa ser completa, mas é isso que nós estamos falando agora, mas alguns itezinhos, que eu digo assim, para a pessoa ser completa, ela precisa, talvez, ter alguma mais, mas eu me encaixo nessas, assim, eu acho assim, que se a gente conseguir atingir tudo isso, será o melhor. São 8 pilares, na minha opinião, 8 coisas que necessita. Deus, a vida, a saúde, a família, os amigos, trabalho, viagem e paz de espírito. Deus, porque Ele é o dono da vida. A vida, porque ela é muito curtinha. A família, porque ela é única, é nossa. Os amigos, porque são muito raros os amigos verdadeiros. A gente tem bastante colega, mas amigos é muito pouquinho, verdadeiros, né? O trabalho, porque ele dignifica o homem. O homem vai se sentir feliz, vai poder se sentir bem com aquilo, né? Deus, a vida, a saúde, a família, os amigos, trabalho e a viagem. E viagem para você poder aproveitar do teu dinheiro, o teu lazer, né? Aproveitar esse momento. E paz de espírito, você está de bem com a vida. Então eu acho assim que esses são os 8 pilares que fazem a pessoa se tornar assim... Se ela conseguir atingir mais completa, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que com certeza não dá para tirar nenhum desses eu acho que é mais ou menos isso, né? Assim, isso, você, né? Basicamente, falando, né? Você saber trabalhar, dividir teu tempo. O que é difícil hoje, você dividir teu tempo entre família, trabalho, lazer. Vamos dizer assim, família, trabalho e lazer. E Deus, né? Deus primeiro, no caso, né? Sim. Então, Deus, família... Saúde, que a gente precisa de saúde também, né? Mas aí entraria tudo ali, né? No trabalho e lazer. Você precisa ter tudo. Não adianta. Um interfere no outro, né? É a tua religião, né? Você vai lá, eu sou católico, sou, evangélico. Não interessa. É você crer em algo espiritual. Né? Se sentir bem, né? Com você mesmo. Você ter uma atividade de trabalho que você precisa, né? Para sustentar a tua família, enfim. Não só para sustentar a família, mas se sentir útil, né? Se sentir útil, né? Bem, porque você mesmo, né? Não, eu já fiquei desempregado alguns anos, alguns tempos, né? Períodos, né? E é tão ruim porque você fica naquela agonia. Todo mundo sai trabalhando, você todo nada, mundo trabalhando, você lá. Eu acordava cedo, assim. Cara, eu acordava cedo. E agora? O que eu faço? E era 7 horas, até meio-dia que você... E daí fazia o almoço, né? Na época eu morava com meus pais. E fazia almoço, ficava ali se enrolando daqui, dali, tentava, aquela agonia, ansiedade, daí gera também, e tentava fazer alguma atividade física, mas já não é a mesma coisa, né? Então, assim, isso ajuda muito a cabeça do homem. O homem, diga, né? Homem, mulher, enfim, como um todo. A questão de você ter uma atividade física, né? É importante também para você ocupar, cansar teu corpo, para você dormir bem, para você, né, tudo. E ter uma atividade mental também, né? Que você trabalha o espírito, né? Tipo, é você desligar. Atividade física eu gosto de jogar bola, mas eu não consigo ficar tranquilo jogando bola, porque é aquela loucuragem, aquela energia, tem o time da quarta, vamos dizer assim, né? Então o cara é mais entrosar com os amigos e tal, mas precisa ter um momento teu. Tem. Pra você
ter aquela válvula de escape. Eu vejo muita gente na musculação utiliza bastante, né? A musculação principalmente é bem utilizada porque é uma atividade física que ela é flexível, né? Você pode ir em qualquer horário, né? Futebol, quando a gente comenta, né? Sim. É questão que você tem que ter 10 pessoas, né? Para jogar. Não, só tem 8, já não dá time. Né? Hoje que é uma coisa muito difícil que acontece com o pessoal que gosta de jogar bola e tal, é montar os times. Né? Antigamente você ia montar time, nossa senhora, dava 15 times, né? Esse tempo atrás, eu pedalando, eu cheguei numa comunidade, daí tinha um campo de futebol lá, eu torneio. Eu cheguei agora e perguntei pra um cara lá dele, falou assim, e eu falei, e esse campo aí, tava bem grande o gramado. O pasto já. O pasto dele, ele falou assim, antigamente os jovens gostavam, e agora os jovens saíram da comunidade, ninguém joga mais. Então, até isso a gente viu que foi com a modernidade, com o passar do tempo, que antigamente tinha torneio, campeonato, coisa lá no interior. Até isso, você vê que vai... Dificulta, porque é aquilo que a gente falou, que eu falei ali atrás, é questão de você ter gente para jogar. Não tem mais. O futebol é complicado, você vê hoje, né, vamos colocar um esporte que está em alta, é o beach tênis, né? Precisa quantos? 2, né? For jogar em dupla, 4, né? Então é pouca gente. Então, para você montar ali um time ou fazer um jogo ali, 2 pessoas, já fez, né? Então os esportes individuais estão ou mais com poucas, né, coletivo, mas com poucos integrantes, estão mais em alta por conta disso, por conta de ter essa facilidade e flexibilidade, né? Porque acaba um futebol, você vê o futebol, até a gente comentou com o Chorão, né? Num episódio, o futebol de campo. Como que você vai montar um time de futebol de campo? Você já é difícil deixar um futebol, um futsal ou um futebol 7, também já é difícil. Imagina um de campo. Por isso que o campo acaba sendo abandonado, né? Em cidades pequenas, talvez cidades maiores, que tem escolinhas, pessoas, né? E tem um pouquinho mais de estrutura, aí até vai, né? Mas tirando isso, vai ficando, né? Cada vez... E o medo é o que cada vez vai dificultando mais ainda, porque assim, se hoje tá assim, imagina daqui 10 anos, como é que vai estar? Porque a gente não sabe o que vai ser a tecnologia, o que vai ter de diferente, como que vai ser, né? Você vai muito rápido, né? Você vai comprar uma máquina lá que você senta aqui, você faz atividade física sentado lá por... Tem, né? Tem. Aquelas mole-mole lá. Aqueles mole-mole, né? Lembra que tinha o Abe Stretch, né? Coloca lá e começa a tremer tudo, o cara tá fazendo abdominal aqui, chacoalhando tudo. Lógico que não foi uma coisa que passou, não caiu no gosto, viu que não adiantava nada, né? Então, assim, aí acabou passando, mas é uma coisa que a modernidade, o pessoal quer ganhar dinheiro, né? Vou inventar tal coisa, isso, aquilo. Mas realmente o que funciona, pode inventar o que for, né? Você sabe muito bem o que vai funcionar uma bola pro futebol, é isso que precisa, né? Academia, o que funciona? Peso. Mas inventaram uma máquina lá que vira de ponta cabeça, dá um mortal e vira pra cá e vai fazer glúteo. Beleza, uma elevação pélvica que é simplesmente pegar um banco e levantar o quadril com uma barra, é o básico, é o arroz e feijão. O que vai funcionar? Né? O básico. Né? Pode mudar o que for, mas no final, o vôlei, o futebol, o basquete, o que precisa? É a bola. Né? Vai modernizar o que disso? Muito, né? Pode mudar alguma variação de uma regra, alguma coisa, mas outra coisa nada. Mas o esporte em si vai ser o mesmo. Você acha? Né? Isso não muda. Isso aí não vai mudar nunca, né? Não vai mudar nunca. São coisas que não tem, né? Não tem, né? Pode... Já que você falou de mudar de regra, um esporte que eu assisti, acho que foi no final de semana que assistiu sobre o voleibol, tá aí uma das coisas que eu acho que eu vou acreditar que daqui a uns anos vai mudar uma regra da rede do voleibol. Se você analisar os jogadores de vôlei, tanto masculino como feminino, como eles estão tendo uma impulsão muito grande, né? Certo? Com a academia, com as impulsão, com o trabalho... Performance, no caso. Passam da metade para cima. Eu assisti uma partida de voleibol, acho que foi o Minas e o Cruzeiro, quem foi? Eu não lembro agora de cabeça. Mas passam sobrando. Então eu digo assim, vai ser um esporte que já é para os grandes, né? Mas agora só que eu acho que vai acabar, com o tempo vai subir a altura da rede do voleibol. Porque acaba realmente... basquete, o baixinho realmente acaba sendo meio que excluído, né? Não tem como, também e o voleibol tá ficando assim. O vôlei também, né? Porque precisa de altura, quer não. E que nem você falou, a questão da performance é que vai aumentando centímetros. Pega o atletismo, o recorde mundial de 30 anos atrás e agora. É fato, só que daí lógico que não vai alterar a regra por isso, porque é o tempo, né? Sim, o tempo. Acabou. Né? Mas o vôlei é bem citado isso, porque
Se o cara começa a passar demais, aí começa a ficar chato o jogo. Porque vai ficar muito virou só ataque, violento, né? vamos dizer assim, violento. Não vai ter aquele jogo difícil, né? Aí o cara que tiver uma performance maior, o cara treinar mais impulsão, enfim, ter um corpo mais preparado, vai sobressair. Então, se você aumentar um pouquinho, vai voltar um pouquinho aquela competitividade que tinha, né? Eu tava olhando com um o olhar mais clínico, difícil, né? eu um olhei, jogo mais difícil, né? Eu olhei assim, opa, isso aqui futuramente vai acabar acontecendo uma mudança de regra. E vai modernizando, que na verdade acaba tendo vários fatores, né? Não é só o fator de esportivo, né? Existe um fator ali de preparação, tanto de questão de, vamos dizer assim, parte clínica, né? Sim. Que é a parte ali de suplementação, tudo, né? enfim, que envolve, né? Lícitos e ilícitos que envolve no esporte, Sim. acaba, porque quer queira ou não dizer, mas tem antidoping. Existe antidoping? Existe antidoping. Mas existem formas de bular o antidoping também. Sim. Isso é uma coisa que a Globo não mostra, né? Então, não que o atleta nunca usou nada de nenhuma substância, nossa, ele é natural. Já não existe mais. Isso não existe mais. Existem formas de manipular esses antidoping. Isso tem, até teve um conhecido meu que é dentro da área de performance e comentou sobre isso, que existem essas formas. Às vezes o que acontece? O cara lá vai lá, deu errado aquele planejamento que foi feito para burlar o antidoping, deu errado, caiu. Então, aí não tem o que fazer, né? Aí vai ter que tomar as providências lá. As providências não, seria botar no peito, falar, deu ruim, errei, vai tomar a punição, enfim. Sim. Mas existe essa forma. Sim. Só que com isso, olha, os atletas russos, por exemplo, que lá é um pouco diferente a questão de regras, enfim, de doping, né? Olha a performance dos caras, né? Então, assim, dá muita diferença. E quer queira ou não, vai modernizando, que nem você falou, eles vão cada vez mais. Mais. Lógico, vai chegar um ponto, por exemplo, na corrida de 100 metros. Vai chegar um ponto que o cara ali não vai correr em 2 segundos. Não vai. É milésimos. Frações, às vezes, né? Então, vai baixar, com certeza vai baixar, mas vai chegar talvez um período aí homem, né? Que é o limite do homem, não tem o que fazer. A gente não é uma máquina, né? É um corpo, né? É um corpo. Então tem que ser tratado como um corpo também, né? Senão, imagine. A variação com o passar dos anos, né? Se você analisar lá na época, lá nas corridas, lá, antigamente eles faziam um buraco no chão para fazer a saída dos 100 metros, né? Depois os tacos foram mudando, depois foi entrando a pista, né? Que foi o vestuário, roupa. Tênis, a bike que você citou, aquela bike antiga, 18 quilos, hoje, uma bike a bike mais leve do mundo pesa o quê? 4,80, alguma coisa assim, 4,85, acho que é uma speed. Um pacote de arroz ali, vamos dizer assim, né? Sendo que é uma carbono e provavelmente vai diminuir também. Vai ter um material diferente, os caras. É modernidade, né? Esperamos que a essência continue. Eles outros, né? Podem mudar o contexto, mas a essência do esporte continua a mesma. E principalmente nos esportes amadores que não tem essa dopagem, né? Que é o nome correto, que acontece depois das provas. Imagina que não fazem. Né? É mais difícil ainda, porque hoje, por exemplo, dá um exemplo no jiu-jitsu. Não é qualquer campeonato que vai fazer um teste de doping. Hoje, se eu não me engano, os brasileiros ali, os principais eventos, até os finalistas são convocados para fazer. O Mundial, os 4 últimos, que eu sei. Né? Então, vamos um campeonato aqui em Curitiba, um campeonato pequeno. O cara pode ir extremamente anabolizado ali, que não vai dar nada. Tipo, nitidamente você vai ver, o cara tá, né? Tá diferente. Tá diferente o negócio, muito acima dos outros, né? E não vai dar nada. Mas assim, chega num campeonato de um nível próximo ali, o top 10 do mundo, vamos dizer assim, aí é obrigado a fazer. Então, mas o cara vai chegar num nível assim? Não vai. Ele vai fazer, vou, né? Aí, quem complica a vida do coitadinho lá, que tá natural lá, fazendo... Se esforçou muito, treinou bastante, né? Aí o cara vai lá, passa anos-luz na frente, né? Mas faz parte também, né? É o jogo, né? É o jogo. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder, né? Então é assim que funciona. Por aí o caminho. Pra gente ir encerrando, querendo nossa prosa,
Gostaria que você deixasse uma mensagem a todos que estão nos assistindo, um recado, enfim, um incentivo para todo mundo. Eu acredito assim, né, Rafa, que para todos, né, a vida a gente tem que ter um equilíbrio em tudo que se for fazer, nunca de mais, nunca de menos. A vida vai ensinando algumas coisas pra gente e ter aquilo que nós comentamos aí, alguns princípios que você acredita, que você acha certo, e com o amadurecimento todo mundo vai melhorando, a vida vai ensinando algumas coisas. Tem coisas assim que a gente lá atrás era de um jeito, isso vai mudando, a vida vai ensinando algumas coisas. E dizer que a atividade física, ou aquilo que você acredita, que você gosta, corra, busca atrás, que lá no futuro você vai colher teus frutos. Então, talvez no primeiro momento você não acontece, mas se você acredita naquilo, vai, busque, que vai tornar realidade. E é tão bom, eu digo assim, que a vida e as coisas, a gente é igual uma árvore. Você planta lá vou dar um exemplo, planta uma laranjeira lá. De repente, você está louco para ver que ela nasce lá, nasce uma frutinha lá, uma pequena frutinha pequenininha lá, ela não está madura, não adianta você querer muito rápido lá que você vai comer uma coisa amarga. Então o processo, com o tempo ela vai crescendo, vai amadurecendo, e lá no final, se você souber saber o tempo certo, você vai poder saborear a melhor fruta. Assim é a vida da gente, a gente tem que aos poucos saboreando a vida da gente. E nessa vida é uma passagem, procurar ser bom naquilo que se faz, em tudo, procurar ser uma pessoa correta, que o futuro projeta algumas coisas boas na vida. Então, nunca querer no teu local de trabalho ou na tua vida mesmo, se você não pode ajudar, não atrapalhe ninguém e deixa a pessoa seguir o caminho dela. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. E às vezes a pessoa conta o teu sonho, alguma coisa, isso já não vai dar certo, você já pensa na questão contrária. Não, deixa que a pessoa desenvolva aquilo que ela quer. E viver é tão bom, né? Eu sempre digo assim, e viva a vida, que é uma das coisas boas da vida, né? Como é bom viver. E é curta, né? E é curta, porque você tem que saborear a vida. Às vezes a gente não sabe para onde a gente vai. Então eu digo assim, às vezes a gente pensa assim que é só coisas, a gente só reclama, né? O ser humano tem a questão de reclamar, mas a gente tem também que saborear. Às vezes um amanhecer, você amanhece, vê o sol lindo, você dá um bom dia para uma pessoa, às vezes o teu bom dia vai ser algo diferente para aquela pessoa. Então assim, na verdade a vida da gente é as pequenas coisinhas que talvez as pessoas não dê muito valor, mas são aquelas que fazem diferença na vida da pessoa e na tua própria vida. Então é procurar viver, e viver é tão bom. E que Deus abençoe todos, né? E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, a tua participação. É uma honra ter, né, essa conversa, esse podcast com ex-professor, amigo também, né? Sim, de longa data, né? A gente sempre está aqui, espero que todo mundo tenha absorvido pouquinho que seja ali, uma frase, um conselho, uma dica, né? Sim. Isso já é válido para qualquer coisa. É isso que a gente quer, né? Ser influenciado de uma forma positiva. Sim. Né? Gostaria também de agradecer nossos patrocinadores, né? A Cressol, a Spartan, a RR Fit e o Gordinho Embalagem, né? Que estão sempre nos apoiando nesse projeto, que é tão importante a gente ter essa perseverança, vamos dizer assim, de continuar também, que é difícil. A gente, né, tem o nosso tempo, tem a correria, mas a gente tá insistindo para quê? Para trazer sempre uma coisa diferente, para você estar assistindo. E é bom, isso, bom. Teus amigos vão assistir, indicam, enfim, sabe um pouquinho mais. É uma conversa que você tem, que é bem informal, né? Que é bacana a gente tá tendo essa... Tem uma outra visão, uma né? Outra visão. Coisas, né? Às vezes você não conhecia o professor Jacques, né? Ou conhece o professor Jacques, sabe quem que é, né? Quem já conhece já sabe quem que é, não precisa, dispensa apresentações, né? E é isso aí. Isso é bom. Obrigado pela atenção de todos, pela audiência. E vamos para o próximo mês que vem. Vamos ver quem que é o convidado da vez aí. Surprise. Obrigado a todos. Uma ótima noite e um bom final de semana. Valeu, um abraço. Até mais, um abraço.